Como definir o seu ICP, né? Como você definir o seu cliente ideal, o seu público ideal. Definir o seu público ideal é importante porque todo o seu marketing, a sua comunicação vai partir disso. Se você não definir o público que você quer conversar, é aquela coisa, né, do gato, né? Se você não sabe para onde você ir, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe com quem se comunicar, você vai acabar comunicando com qualquer pessoa, ou seja, vai trazer um monte de lead errado. E depois o problema vai ser da agência e do marketing que só trouxe lead errado, né? Quando na verdade o problema começou na comunicação. Então, definir o seu público ideal é importante por isso, porque ele é um norte para você conseguir fazer o seu marketing. Mas como que a gente faz para definir o público ideal, o ICP? A gente define de algumas formas, tá? A primeira delas, e a mais simples que você pode fazer, é olhando para dentro. Então, você olha para dentro do seu projeto e olha para os clientes que você já tem e analisa o que eles são, quais são os problemas que eles têm, onde eles estão se comunicando, como eles estão conversando, qual linguagem eles estão falando, por que eles me contrataram, eles gostam do meu serviço. E na hora que você for olhar para dentro e escolher os clientes do seu público ideal, é muito importante você filtrar. É uma coisa que as pessoas acham, né? Nem sempre a sua empresa tem só cliente ideal. Às vezes você tem cliente que não é ideal, mas você tem um cliente que é um cliente ruim para você, para sua operação, que é custoso, que é um cliente que reclama, que é um cliente que não gosta do seu trabalho, não gosta de você. Então o seu cliente ideal é aquele cliente que gosta de você, paga sem desconto, ou seja, paga um ticket maior e te dá menos despesa possível, ou dá menos problema possível. Seguindo isso, você vai conseguir definir o seu público ideal, tá? Mas, beleza, defini o público ideal, escrevi lá tudo que você falou, o problema, como ele é, desenha ele mesmo, tá? Coloca o nome dele, coloca a personalidade dele, coloca se ele joga tênis no fim de semana, se ele joga futebol no fim de semana, coloca como que você conseguiu atingir esse cliente. Por exemplo, se o seu projeto é B2B, às vezes você conseguiu atingir esse cliente por meio de um vendedor, ou por meio de um diretor comercial, ou por meio de um diretor de marketing. Então você anota isso também, que é super importante. Eu olhei pra dentro e não tenho cliente ainda, o projeto é novo, ou só tenho cliente que eu não considero o cliente ideal. Eu não tô com o meu cliente ideal ainda, eu tenho uma hipótese que o meu cliente é X. Se você tem essa hipótese que seu cliente é X, por exemplo, como que você vai definir se realmente ele é o seu cliente ideal ou não? Basicamente pelo marketing. Como assim, Gu? Pelo marketing comercial. Você vai responder 2 perguntas. Essa eu aprendi com o Matuta, inclusive, então vai um salve pra ele aí. Você vai responder 2 perguntas. A pergunta número 1 é: esse cliente, eu consigo encontrar ele com o meu marketing? Eu consigo achar esse cliente? Consigo alcançar ele por meio da minha comunicação? De alguma forma? É fácil de alcançar esse cliente? É a pergunta número 1. Quando esse cliente entra no meu funil, ou seja, o meu marketing deu certo, ele consegue comprar o meu produto? Ele pode comprar o meu produto? Se a resposta para essas 2 perguntas foi sim, você atingiu o público ideal. Até mesmo quando, por exemplo, a gente faz uma campanha e o cliente fala pra gente: ó, Gu, chegou aqui X leads desqualificados. E a gente vai olhar, a gente faz esse cálculo. Pera aí, como assim desqualificado? É um lead que pode pagar o produto e é um lead que a gente conseguiu alcançar com marketing. Pronto. Então ele já é um cliente ideal. Outra coisa também é: o seu produto resolve o problema daquele cliente? Então essa é a terceira pergunta importante que você tem que fazer. Se você responde essas 3 perguntas, né? Eu falei 2, mas são 3 perguntas, você consegue definir o seu público ideal. Então, primeira pergunta: você consegue atingir essa pessoa por meio do seu marketing de forma fácil, barata? Paga seu CPA, né? E seu CPA fica saudável? Essa pessoa consegue pagar o seu serviço? Ela paga o que você merece? Ela paga o que você quer? Terceiro: o seu produto resolve a dor dela? Se você fizer essas 3 perguntas, você encontrou o seu público ideal e aí você pode seguir. Fazendo essa formulinha, você vai ter muito resultado. Faça o seu ICP, sempre. Defina o seu público ideal, sempre, tá? Não comece nenhum projeto sem primeiro estudar o seu público ideal, tá? Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.